família, povo de Deus que nos acompanha aqui no canal Delay 360, família, passando por aqui com mais um conteúdo para vocês, mais uma gravação aqui no nosso estúdio de gravação, família. Hoje, no nosso podcast, está conosco aqui nosso irmão, amigo, companheiro e primo, Pastor Wesley. Pastor Wesley, é um prazer receber o Senhor aqui conosco nesse estúdio de gravação para mais uma entrevista, aonde vamos levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, aonde vamos falar do seu testemunho, da sua vida, do seu ministério. Acredito que todos a qual tem nos acompanhado aqui nesta plataforma Pastor Wesley, gigantesca, que é o YouTube, né? Onde tem alcançado muitas famílias, muitas vidas, e pessoas têm se transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pastor Wesley, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus, meu primo, pastor Vanderlei. Pessoal, é uma honra estar mais uma vez aqui, né? Eu estive algumas semanas atrás, né? Sim. E é uma honra poder participar desse podcast. Glória a Deus. E vai ser um sucesso para a glória. Eu creio, primo, Senhor eu creio, Jesus, pastor. né? E eu tenho certeza que vidas serão alcançadas por intermédio desse trabalho, primo. Mais uma vez, obrigado, e é uma honra poder estar aqui com todos vocês nessa plataforma aí e anunciando, né, o grande poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Wesley, a honra é nossa estar recebendo o Senhor aqui conosco em nosso estúdio de gravação, né? Acredito que muitas coisas vai acontecer aqui nessa gravação. Creio que as pessoas que estão nos assistindo vão se surpreender com o que Deus fez na sua vida, pastor. Para a gente começar essa gravação, essa entrevista, né? Eu quero começar já perguntando como foi, pastor Wesley, a sua conversão, né? Quando você aceitou Jesus Cristo, como foi a caminhada, como foi para chegar até no cristianismo, pastor Wesley? Pastor, eu há 6 anos atrás, eu já conhecia a minha esposa, né? A gente namorávamos desde cedo, desde bem jovens. Aos 14 anos nós nos conhecemos. Namoramos cerca de 5 a 6 anos, né? E houve um determinado tempo da nossa vida em que nós separamos. Ficamos praticamente quase 1 ano aí separados, né? E nesse meio tempo, pastor, foi onde ela conheceu a Jesus. Ela começou a frequentar a igreja, né? Então, assim, não cortando o senhor, pastor, então vocês se conheceram, né? Vocês namoravam, né? Antes mesmo de aceitar o evangelho ao nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ir para a igreja, vocês já tinham uma ligação. Isso, exatamente. E nesse 1 ano que a gente ficou separado, né? Ela começou a ir para a igreja pelo convite da tia dela, né? E enquanto isso eu fui para uma vida totalmente errada, uma vida sombria, né? Em que eu achava que era felicidade, em que eu achava que era uma vida de alegria, né? Que é o mundo das drogas, o mundo da prostituição, o mundo do alcoolismo, né? Então você teve experiência no mundo, primo? Sim, eu tive experiências e quando eu me vi, primo, eu estava no fundo do poço, sabe? Foi quando a gente se reencontrou há quase 1 ano separado, né? E a gente voltou a conversar e tudo mais. E ela sempre me chamava para ir à igreja, né? Só que como eu trabalhava à noite, fazendo entrega para uma pizzaria aqui da cidade, eu sempre falava para ela que eu ia, um dia eu iria, né? E ela
pedi a permissão para poder levar uma peça de roupa minha, para poder orar todo o culto. Olha aí, Deus. Isso, e eu já quero abrir um parêntese aqui para vocês, que tem alguém que vocês estão buscando, clamando, não desistam de orar. Não desistam de buscar por esse ente querido, seja lá um filho, um esposo, uma esposa, pela sua mãe, pelo pai. Nunca desistam de orar, porque a Bíblia diz, pastor Vanderlei, que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. É verdade, é verdade. E todos os cultos ela apresentava uma blusa, uma camiseta minha, né? E o pastor apresentava a Deus e orava. E eu colocava essa camiseta após a oração, né? Após a unção do culto. E eu acredito que foi por intermédio desse mover, né? Porque eu creio que no mundo espiritual não existe coincidência. É verdade. Acredito que foi por intermédio desse poder que o Espírito Santo me alcançou. E um determinado dia eu estava na casa dela, né? E eu já tinha usado droga. E eu entrei para dentro para a gente jantar e dormir, né? E quando é fé, nós estávamos conversando. E do nada, eu entrei no assunto da igreja, né? Perguntei que dia eram os cultos, né? E falei que tal dia eu iria. Não me recordo o dia certinho que foi, a primeira vez que eu fui. E a partir daquele dia, eu tive um encontro com a pessoa do Senhor Jesus. Meu Deus, e a minha vida foi transformada. Eita glória. Assim como Zaqueu, que teve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, né? E a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Então, a minha vida nunca mais foi a mesma após aquele culto. Passei a ter desejo, passei a me identificar, sabe? Passei a anseiar pela presença de Deus. Glória a Deus. Nossa, que maravilha. Pastor, que testemunho. E a gente inauguramos, pastor, esse estúdio de gravação, né, há uma semana atrás. E o pastor Fabrício, que estava aqui, ele trouxe um testemunho parecido com o do senhor, só que mais profundo, né? Ele se aprofundou muito mais na prostituição, se aprofundou muito mais no mundo do crime, das drogas. E eu vejo, pastor, que é igual a Bíblia diz, né? Jesus ele veio para os doentes. Nós era doente, pastor. Eu também era um viciado, andava pelas ruas, nas madrugadas, atrás de prostituição, de drogas, pastor. E só que houve um tempo na minha vida também que eu almejei essa transformação na minha vida, sabe? Alguém como a tua esposa semeou a palavra de Deus na minha vida e sem que eu esperasse, pastor, aquela semente começou a germinar. É interessante, pastor, que 90% dos homens e das mulheres que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, né, que vão para a igreja, têm um passado parecido com o meu, com o do Senhor, com o do pastor Fabrício, que esteve aqui, né? Aí a gente para analisar, pastor, Jesus realmente, ele veio para as pessoas que precisam. Eu precisava de Jesus, pastor, né? E eu fico feliz de saber, né, que o Senhor teve essa transformação de vida, saber que pessoas que te amavam, como a tua esposa, né, correu atrás, acreditou, apresentava as suas roupas para o Senhor Jesus no altar, o pastor orava, né, como o Senhor deixou uma palavra muito forte para os ouvintes, para o público que está nos acompanhando aqui nessa entrevista. A gente precisa crer, pastor. A gente precisa amar mais, almejar o bem do nosso próximo, né? Então fica aí, família, vocês que estão aí nos acompanhando aqui nessa gravação, né? Ame mais as pessoas que você quer bem, as pessoas que você
às vezes pensa que para ela já é o fim, para ela acabou. Eu digo para vocês que não. Enquanto houver amor, enquanto houver amor um pelo outro, nós vencemos em nome de Jesus, né, primo? Amém. Glória a Deus. E o interessante, pastor, você falando de amor, né? Meu pastor presidente, apóstolo Wilson Legião, amo sua vida, ele sempre fala a respeito disso, né? Que quando você experimenta algo bom, isso contagia tanto que você quer passar para quem está ao seu redor. E isso acontece quando você experimenta da pessoa do Senhor Jesus. Quando você é novo, convertido, né? Você quer falar das maravilhas de Jesus. Eu fui na igreja, senti a presença de Deus. Você precisa ir, você precisa experimentar, você precisa buscar, você precisa entender a intensidade de tudo isso, a glória dele. Que delícia, que coisa boa, pastor. E quando você experimenta disso, né? Você começa a anunciar para as pessoas que você ama. Porque você quer que a pessoa que você ama também experimente e vive aquilo que você viveu, aquilo que você está vivendo. Nossa, pastor, que palavra forte que Deus te usa. Passa para a família, para o pessoal que está nos acompanhando aí, passa essa receita aí, pastor, né? Para ter essa unção aí, essa presença de Deus aí. Levi está ali, né? Está nos assistindo, acompanhando. Família, meu assessor está aqui, né? E eu acredito que não só ele, mas vocês que estão do outro lado também estão sentindo essa presença gostosa do Espírito Santo. Família, vamos aproveitar o pastor aqui, né? Pastor, já que o senhor está aí, já está falando, né? O senhor está na presença de Deus, né? Aproveitar que o senhor já está cheio do Espírito Santo aí. Hoje, pastor, se fosse para o senhor falar, não só como um pastor, mas como um homem para outro homem, de um homem para uma mulher, para um adolescente, que está vivendo o que o senhor viveu há anos atrás aí, né? Na prostituição, nas drogas, né? A gente vê hoje aí que está se multiplicando isso, pessoas estão caindo, famílias estão sendo destruídas, pastor, por causa da droga, por causa da bebida, né? A esposa está em casa, pastor, espera o marido depois do trabalho. O marido não vai para casa, o marido vai para o bar, vai beber, vai jogar bilhar, vai ficar com os amigos. E muitas das vezes a esposa fica em casa esperando o marido. Os filhos esperam ansioso o pai chegar para dar um abraço, né? Jovens, adolescentes que não têm mais prazer, pastor, de sentar numa mesa com o pai, com a mãe, jantar, chegar num domingo, pastor, né? Comer aquela lasanha gostosa, lambuzar até a bochecha, né? Acordar de manhãzinha, né? Pegar aquele pãozinho gostoso com aquela manteiga doriana, chega a lumiar a bochecha de tanta manteiga, né? Aquele cafezinho gostoso. Então, pastor, as pessoas estão se perdendo, né? Passa uma visão, né? Deixa uma palavra para essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Para essa pessoa que talvez está vivendo isso, né? E está nos vendo nesse momento. Passa uma visão para eles, pastor. Amém. Família, a Bíblia diz em Lucas 19 que um certo homem de baixa estatura, pastor, chamado Zaqueu, ele desejou ver quem era Jesus. E pelo motivo dele ser de baixa estatura e uma grande multidão acompanhar o mestre, ele decide subir em uma figueira brava para ver quem é esse tal de Jesus. E quando Jesus chega onde ele estava, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Entenda que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, todos davam Zaqueu como ladrão, como um pecador, né? E a sujeira, o pecado não impediu a presença de Jesus de entrar na casa. Só que tem uma diferença. O pecado nunca irá impedir a presença de Jesus entrar na casa. Mas quando a presença entra, o pecado não fica mais, a sujeira não fica mais.
Porque o próprio Senhor Jesus é a palavra. E o que Jesus disse? Vocês já estão limpos pela palavra. Glória a Deus. Então, entenda uma coisa. O vazio que nós procurávamos preencher na droga, o vazio que nós procurávamos encher na bebida, na prostituição, está na pessoa do Senhor Jesus. O homem ele tem um vazio tão grande que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido através da pessoa do Senhor Jesus, da presença de Deus. Então, é por isso que outrora, quando nós estávamos perdidos no mundo das trevas, a gente usava droga, prostituíamos, bebíamos, só que nós deitávamos a cabeça no nosso travesseiro e lá estava o vazio de novo. Lá estava a depressão novamente, lá estava a angústia novamente. Então entenda que esse vazio só será preenchido na pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade, pastor. E eu andava vazio, pastor. Há 12 anos atrás, andava vazio, né? Eu me lembro que quando, pastor, eu estava na igreja, estava indo aos poucos, né? Deus já tinha me libertado das drogas, da maconha, da cocaína, da bebida, né? Bebia muita cerveja, eu bebia pinga, misturava menta, batida e aquela bagunça, pastor. E ficava de pé, pastor. Por incrível que pareça, pastor, ficava de pé a noite inteira, a madrugada inteira e eu não caía, pastor. Não caía. A gente vê que isso aí é o adversário purinho, né? Na vida do homem, né? Ali usando o homem, ele me usava naquela época, né? E eu me lembro que quando faltava só ser liberto do cigarro, pastor, que era um vício que desde os meus 12 anos, né? Eu pegava lá escondido o cigarrinho do meu pai, né? Aquele cigarrinho de paia, eu pegava o cigarrinho lá escondido e ia fumar, né? Atrás da casa, dentro das casas vazias. Eu e meu primo, né? Um outro primo que eu tenho aí, faz muito tempo já que eu não vejo ele também. Então a gente começou a fumar cedo, beber cedo, e eu me lembro que para mim largar do cigarro, pastor, foi muito difícil, pastor. Foi muito difícil, foi um vício que mais me, mais me oprimiu, porque quanto mais eu queria, né? Quanto mais eu queria deixar, mais eu fumava, né? Tinha aquela abstinência, né? Aquela vontade a todo momento de estar fumando. E eu cheguei e falei assim para Deus na minha oração: oh meu Deus, o que eu vou fazer na hora que eu estou fumando? Olha o que eu falei para Deus. Eu falei: o que eu vou fazer? Porque eu trabalhava, né? Então uma desculpinha para ficar parado era a hora que eu ia fumar, né? Então eu ficava ali uns 2, 3 minutinhos fumando um cigarro, né? Acabava de fumar e voltava a trabalhar. Aí eu pus na minha cabeça assim: pastor, o que eu vou fazer nesses 3 minutos? Né? Nos 5 minutos talvez que eu ficava ali parado, né? Fumando, tomando um cafezinho. Então aquilo ali começou a gerar um transtorno na minha cabeça, ao ponto de eu falar: não, chega, né? Ou eu vou mudar ou eu vou continuar o mesmo, né? E aí eu lutei, pastor. Aí eu lutei. Quanto mais eu negava, mais aparecia. Eu me lembro que um dia eu peguei um maço de cigarro que eu tinha, joguei fora, queimei. Quando deu 3 horas, isso aí foi de manhã, quando deu 3 horas da tarde, eu estava catando bituca no chão para fumar. Estava catando uma aqui, outra lá, joguei no papelzinho, enrolei e fui fumar. Abstinência, vontade, né, de fumar. Só que em meio à oração, pastor, em meio ao jejum, o Espírito Santo de Deus, pastor, me fez entender uma coisa, que é isso que o senhor acabou de falar. Jesus era o tamanho perfeito para preencher, né, o vazio que estava no meu coração. Aquele tempo, aqueles 5 minutinhos, né, que para mim era importante quando eu fumava, né,
E eu me perguntava, o que eu vou fazer, velho? Né? Tô fumando aqui, o que eu vou arrumar? Né? Então eu estava de um jeito que eu não estava me controlando. Ficava inquieto. Inquieto. Então aí o Espírito Santo de Deus veio e falou, não, eu sou teu tempo. Eu vou preencher esse tempo na tua vida. Aí sabe o que eu comecei a fazer, pastor? Quando me dava vontade de fumar, eu ia para o banheiro orar. Oh, glória. Aí um dia a dona da fábrica me chamou, ô Vanderlei, vem aqui. O que está acontecendo que você fica indo no banheiro toda hora? Né? As pessoas já estão me falando já. Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se a senhora achar ruim comigo, só pode me mandar parar. Mas Jesus está me libertando do cigarro. E toda vez que me dá vontade de fumar, eu corro para o banheiro. E quando eu não tenho mais nada para pedir para mim, eu peço para a senhora. Né? Quando eu já estou cheio, aí eu começo a falar assim, meu Deus, abençoa a mulher. Abençoa essa mulher, Pai. A dona dessa fábrica que está me dando serviço. Aí ela começou a rir e falou, deixa Deus te usar. Se é assim, tá bom. Pastor, eu lembro que de segunda-feira, eu chegava lá na fábrica, tinha que bater cartão. Eu chegava na fábrica, eu batia cartão 8 horas, 8h30. E ela chegava, Vanderlei, por que você está chegando agora? Passei a madrugada inteira orando no monte. Ah, você estava orando, filho? Você orou para mim? Demais da conta. Então vai trabalhar, vai trabalhar. É forte. Eita glória. Pastor, e assim, hoje, faz quantos anos assim que o senhor já está no ministério, que o senhor se converteu? Faz 6 anos. 6 anos, pastor? 6 anos atrás eu tive um encontro com Jesus. Glória a Deus. E da família, né? A sua mãe, seu pai, né? Que é meus tios, né? Nós somos parentes, né? Meu primo é meu pastor, meu amigo, meu irmão, homem de Deus, né? Quando eu já era desse tamanho, ele era desse tamanhozinho aqui, ó. Olha o tamanho que está o homem, está mais forte que eu, né? Eu já era assim, desse tamanho, o homem cresceu, está maior que eu. Quantos anos você tem, filho? Hoje eu estou com 25. 25, eu vou fazer 34 para vocês verem. O homem cresceu, casou, né? Hoje é um homem de Deus, 6 anos já na presença do Senhor Jesus Cristo, tem muita experiência, né, primo? Eu costumo falar para Deus nas minhas orações que eu ainda sou pequenino, inexperiente, né? Porém, no começo da minha conversão, pastor, isso aqui é em primeira mão. Só quem está mais próximo mesmo, sabe, que conhece essa história. No começo da minha conversão, nós viemos, pastor, de uma família sem estrutura, né? De uma família que não conhecia Cristo, e por isso que nós seguíamos os passos deles, né? Os nossos pais sempre beberam, né? Os nossos pais sempre nunca instruíram, né, o caminho que se devia andar. É claro que nossos pais sempre foram honestos, nunca nos ensinou a roubar, nunca nos ensinou a mentir. Porém, eu falo do caminho do Senhor, a qual a Bíblia fala, e instrui a criança no caminho que se deve andar, né? E no começo da minha conversão, a minha esposa, por vir de uma família muito sem estrutura e tudo mais, de uma família que conhecia Cristo, porém estava afastada dos caminhos do Senhor, ela manifestava, pastor, dentro de casa. Meu Deus. Dentro de casa ela manifestava, né? E foi dentro de casa que eu tive as minhas maiores experiências com o mundo espiritual. Ali eu aprendi a orar, né? Ali Deus me deu autoridade para libertação, né? Eu aprendi a orar para libertação.
eu tive muitas experiências, né? E eu louvo aos céus, porque no momento que você está passando pela luta, pela dificuldade, né? Você não entende o processo. Sim. Só que eu costumo dizer com tanta frequência que só vive o propósito quem suporta o processo, né? Verdade. E foi um momento de dor, de deserto, né? Momento de aflição, só que eu aprendi muita coisa, tive muitas experiências. Foi o momento da minha vida que eu mais ouvi a voz de Deus, foi o momento da minha vida que eu mais tive experiências espirituais. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus, sabe? Só que nós estamos começando ainda, né? Paulo disse que ele conhece a Deus por partes, né? Ele conhece a Deus de pouco em pouco, ele vai conhecer a Deus de glória em glória. Então, se Paulo, que é Paulo, disse isso, então nós conhecemos a Deus migalhas, né? Da tamanha grandeza do Senhor. É grande. Então nós estamos gatinhando na fé ainda, temos muito a aprender. Amém, glória a Deus. Hoje na presença de Deus, a gente leva uma vida, né? Igual o irmão falou, a gente vai adquirindo experiência. Paulo diz que em parte nós conhecemos a Ele e em parte nós o adoramos, né? Sei que muitas coisas aconteceram ao decorrer dessa caminhada e dentro de 6 anos, pastor, né? Já faz quanto tempo que o senhor já exerce o pastorado? Como foi assim? Como surgiu o convite, né, no seu ministério, né, o apóstolo Wilson, né? Apóstolo, um forte abraço, Deus abençoe o senhor orou muito por mim, que Deus abençoe. Quero o senhor comigo aqui, viu? Tá bom? Quero o senhor comigo aqui, né, nesse podcast, nessa gravação, para a gente falar de muitas coisas boas, viu? Um forte abraço em nome de Jesus. Tá aqui o homem de Deus, ó. Eita glória. Como que foi, pastor, esse convite, né? Como que aconteceu, né? Essa consagração a pastorado? Alguma coisa mudou, pastor? Como que é assim o peso, a responsabilidade? Sim, mudou. A responsabilidade é que agora você tem almas para cuidar, né, para zelar, porque a missão do pastor é essa, cuidar. Enquanto eu costumo analisar que o pastor, ele, mesmo ferido, ele tem que esquecer das suas feridas para curar a ovelha que está machucada, né? Então, é uma responsabilidade imensa. E se não me falha a memória, faz um ano, acho que em novembro fez um ano, né, que eu fui levantado a pastor. E nós éramos em 2 evangelistas no ministério ao qual nós congregamos. E em um dos congressos da igreja, do aniversário da igreja, do ano passado, veio um pastor, amigo nosso, o apóstolo Ricardo, lá de Ribeirão Preto, né? E ele, no momento da ministração, Deus usou ele ali para descer a unção de apóstolo no nosso pastor presidente. E naquele momento ali, nós já sabíamos, eu e o outro evangelista, que logo o apóstolo iria descer a unção de pastor em nós, mas eu não sabia que era naquele dia. E após ele receber a unção de apóstolo, ele já chamou o apóstolo Ricardo e falou: eu quero que o senhor consagre os 2 evangelistas também e tal. E isso foi em novembro do ano passado. E já faz um ano aí, para a glória de Deus. Glória a Deus, pastor. E é uma responsabilidade muito grande, né? Mas quando está na direção de Deus, quando é Deus que está mandando, pastor, tudo dá certo,
né? Deus, ele se responsabiliza, né, irmão? Deus está no controle, Deus está na frente de tudo. E eu fico feliz, fico maravilhado de ver como Deus usa o Senhor nos altares, né? Deus está te usando aqui hoje, né, para levar uma mensagem, né, para o público que nos assiste aqui nessa plataforma. Porque hoje, pastor, infelizmente, a gente vê nas redes sociais os irmãos brigando, né, por causa de nome, posição, chamado, né, brigando, discutindo palavra. E eu falei aqui no estúdio de gravação, a gente não vai fazer isso, né? A gente vai levar um testemunho, uma palavra de fé, né? Vai levar alegria, vai levar paz, vai levar amor para o público que nos assiste, né? E eu tenho certeza, pastor, que pessoas vão ser alcançadas através do seu testemunho, né? Da palavra que o Senhor prega. E aproveitando esse momento aí, né, tão propício aí, né, já sentindo essa presença gostosa de Deus, pastor, traz uma palavra para nós. Faz uma palavra em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que o Senhor falou a respeito de cargo e posição, né? Muita gente almeja cargo e posição. Eu aprendo muito com Davi. A Bíblia diz que Davi, sendo rei, né, quando ele traz a arca da aliança de volta para Jerusalém, ele se despiu das vestes reais. Então, Davi estava trazendo um exemplo para todos nós, que nunca foi cargo, nunca foi posição, nunca foi status nem fama. A presença de Deus vai muito mais além do que isso. Glória a Deus. Tudo perde o valor comparado ao valor da presença de Deus. Sabe, pastor? E Mical, a sua esposa, né, olhando da janela, até o rejeitou. Só que Davi disse para ela: nada disso me adianta, nada disso tem valor para mim. As vestes reais, a coroa, o trono, o status, a fama, a posição, a presença de Deus é mais valioso que o ouro e a prata, do que o ar que me espírito, do que o pão que me alimenta, do que a água que me sacia. É a presença dele. Então nada é comparado à presença de Jesus. Então, se nós almejamos o cargo, a posição, o status, a fama, o nome, o reconhecimento, em vez da presença de Deus, irmão, nós nunca conhecemos quem é Deus de verdade. É verdade, pastor. É verdade. É verdade. É forte isso daí. E hoje, o que a gente mais vê é isso, pastor. Infelizmente, mas o Senhor ainda tem uns remanescentes ainda que acredita na presença do Espírito Santo, que acredita na verdade, e é isso que eu tenho feito todos os dias, pastor. É levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, pastor, que nos últimos dias o amor de muitas pessoas iam se esfriar, pastor, né? Hoje a gente vê o amor se esfriando dentro das igrejas. Hoje a gente vê o amor se esfriando no meio da humanidade. O amor não está se esfriando só pelo lado de fora. O amor também está se esfriando pelo lado de dentro. Pessoas que não amam mais, pastor. Pessoas que não abraçam mais. Falamos algo muito importante aqui no começo, né, que é a respeito da família, pastor. Os filhos não têm mais prazer de estar com o pai e com a mãe, né? Eu falo isso por experiência, e isso aí, quando eu vivi isso, pastor, isso ainda era em 2010, ainda 2009, 2010, a minha vida era toda desmantelada, eu não tinha prazer de estar com a minha família. E a gente vê que de 2010, né, para cá, pastor, muita coisa mudou, não só no mundão, mas também dentro das igrejas, pastor, né? Dentro das igrejas, as pessoas têm se esfriado,
né? De uma maneira que é apavorante, pastor, apavorante. As pessoas, hoje se você não dá uma mão para uma pessoa, né? Amanhã ela não está ali mais, né? Se hoje você não abraçar, não dar carinho, se hoje você não fazer o que ela gosta, amanhã ela não está ali mais, né? Então muitas pessoas estão ao nosso lado, a maioria é um grande percentual, né? Muitas pessoas andam ao nosso lado, pegam a nossa mão, senta na nossa mesa porque a gente tem alguma coisa para oferecer, certo? Essa é a verdade, pastor. As pessoas não querem aceitar a verdade, a realidade. As pessoas querem viver só o lado bom da história. Quando as pessoas olham para Jesus, pastor, elas veem um Jesus bonzinho. Mas Jesus não é bonzinho, Jesus é Deus. Os discípulos perguntaram para Jesus, falaram, né? Disseram assim para Jesus, eu acredito que foi na intenção de querer levantar a autoestima de Jesus, né? Sei lá, de demonstrar alguma coisa para Cristo naquele momento. Olharam para Jesus e disseram assim, o Senhor é bom. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Eu bom? Bom é Deus, viu? Bom é Deus. Se eu estou aqui, é a vontade dele. E eu só estou fazendo a vontade dele. Certo? Eu vim aqui e tenho uma missão. E Jesus foi fiel na missão. Jesus foi fiel. E um dia Jesus vai voltar, pastor. Não é verdade? Um dia Jesus vai voltar e ele vai separar. Jesus, ele sabe olhar o vaso. Né? Muitas pessoas acham, pastor, que roupa diz alguma coisa. Terno não diz nada. Saia não diz nada. Calça não diz nada. Porque Jesus está olhando nós. Jesus está vendo o que está escondido dentro de nós. Coisa que o Senhor não vê em mim, eu não vejo no Senhor. Nós não estamos vendo no Levi. Quem nos assiste não consegue ver em nós, certo? Mas as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa vida com Deus é que vai dizer quem nós somos, pastor. Não é verdade? Traz uma palavra, passa uma visão, pastor, para o pessoal que está nos assistindo nesse momento acerca disso. Amém. A questão é que nós vivemos em um tempo, pastor, em que a vestimenta, andar com uma Bíblia debaixo do braço, se andar de terno, gravata, saia até o pé, quer dizer que você é um homem ou uma mulher de Deus. Mas ser homem e mulher de Deus nunca foi uma simples vestimenta. Sabe por quê? Nós vemos que Jesus, ele veio na contramão da religião. Quando Jesus ele veio, a religião já existia. Já existia. Então nós não estamos pregando uma religião, nós estamos pregando Jesus. E enquanto a religião andava certinho, com a vestimenta, Jesus dizia para eles, por fora vocês até aparentam ser bonitos, mas por dentro estão parecidos com um sepulcro caiado. Então, entenda uma coisa, pastor, aquilo que Deus enxerga por dentro, aquilo que Deus vê por dentro de nós, eu posso esconder do Senhor, eu posso esconder do Levi, eu posso esconder do meu pastor, mas daquele que vê todas as coisas não esconde. Então nós precisamos entender que vestimenta nunca foi denotado como um homem e uma mulher de Deus. Porque tem muita gente que anda de terno e gravata, que dorme de terno e gravata, irmão, mas não respeita pai e mãe, não é um bom esposo, um bom pai, não é uma boa esposa.
então se esconde atrás da veste. Então, eu prefiro ser amado pelo que sou de verdade, ou prefiro ser odiado pelo que sou de verdade, do que ser amado por aquilo que eu transpareço ser, mas não sou. Você entendeu? Isso é forte. Isso é forte, pastor. Porque o que adianta? Eu fingir ser uma pessoa para tentar agradar alguém, para que essa pessoa venha me amar por aquilo que eu fingi ser. Então, uma pessoa ela nunca consegue manter duas personalidades por muito tempo. É verdade. Vai chegar uma hora que a verdade vai vir. Tá? Sim, com certeza. Vai chegar uma hora que aquela pessoa que te amava por aquilo que você fingiu ser, vai te enxergar quem você realmente é. Então eu prefiro ser odiado por ser verdadeiro do que ser amado por fingir quem eu não sou. Então vestimenta nunca disse quem eu sou com Deus, porque Deus conhece. Deus conhece. Deus conhece. E eu vi o primeiro podcast que o Senhor disse que Deus ele nos conhece como essa taça aqui, ó. Sim, Ele está vendo lá dentro. Tá entendendo? Então ele não está vendo eu com essa roupa, com essa blusa. Ele está vendo eu verdadeiramente nu, do jeito que eu sou de verdade. Tá entendendo? Verdade. Então é claro que um homem ou uma mulher de Deus não pode andar depravado. Sim, com certeza. Entendeu? E eu gosto muito, tem um pastor que eu ouvi falar, muito amigo meu, e ele falou assim, estão perguntando para mim que se terno e gravata não teria que ser roupa de crente. Aí ele falou, irmão, quando foi que você viu Jesus de terno e gravata? Quando foi, irmão, que terno e gravata é o uniforme de crente? Está entendendo, pastor? É forte. Porque tem muita gente que anda de terno e gravata, vai falar mal do irmão. Tem muita gente que anda de terno e gravata, cobiça aquilo que é do próximo. Não é diferente nem um pouco de quem está no mundo. Você está entendendo? Então a diferença que Deus fala em Malaquias, a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto, ele não está falando de veste. Não. Ele está falando de um caráter. De um caráter. Jesus não veio me ensinar a andar de terno e gravata. Jesus veio me ensinar a andar como um homem de verdade. Em santidade. Em santidade. Santidade. Jesus veio me ensinar a ser humano de verdade. O homem e a mulher sabem como se extraviar, a Bíblia diz. Exato. Né? Não com a maneira de causar escândalo, mas de uma forma que traz respeito, né? E aproxima a pessoa de você. Exato. Não é verdade? O homem e a mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo, se colocar uma roupa que desagrada a Deus, Deus incomoda na hora. Você está entendendo? Então, Jesus ele veio me ensinar a amar o próximo. Jesus veio me ensinar a abraçar aquele que ninguém dá nada. Aquele que a sociedade esnoba, aquele que a sociedade não abraça. Jesus veio me ensinar a abraçar. Eu me lembro uma vez, pastor, que em uma reunião de obreiro, né, eu tinha acabado de chegar e um da diretoria do ministério, né, pegou e falou assim, só estava eu com barba, né? Comecei a deixar a barba e os outros obreiros, era uma reunião de obreiro, os outros obreiros tudo com a cara lisinha, sem barba. E eu falei, eu já cheguei, eu olhei e falei, poxa vida, só eu de barba, hein? Aí boiou. Aí boiou, né? Aí o que acontece? Um dos ministrantes que era da diretoria, né, da sede, que trazia uma palavra,
Ele pegou e soltou. Falou, ó, obreiro, homem de Deus, um homem de Deus não pode andar de cavanhaque, não pode ter barba, não pode cortar o cabelo, fazer desenho, e foi falando muita coisa, sabe? Existe corte de cabelo que um homem, um crente não pode ter e tal, e aquilo ali me feriu, pastor, sabe? E a gente novo na fé, né? A gente caminhando, eu peguei, não, eu vou respeitar o ministério, né? Cheguei em casa, mas aquilo ali minha cara queimava no meio das outras pessoas. Ele poderia ter chegado em mim depois da reunião e já que ninguém estava como eu, chegava, irmão Vanderlei, vem aqui, ó irmão, aqui a URI da nossa igreja é assim, né? Um obreiro não pode usar barba, bigode, cavanhaque, costeleta. Se o irmão sentir no coração querer obedecer o RI da igreja, o irmão tira. Seria diferente do que ele fez. Então ele causou um constrangimento com a minha pessoa ali. Mas mesmo assim eu fiquei firme no ministério, na igreja. Só que o tempo foi passando, pastor. E eu cansei de levar pedrada, paulada, sabe? E eu vi que, na hora, Levi, que eu estava lá no poço, lá no vale, eu vi que só estava Jesus ali do meu lado, né? Só Jesus estava ali comigo. Eu falei, poxa, cadê aqueles que tacavam pedra? Cadê aqueles que me davam paulada, que falavam de mim, né? Não tem ninguém aqui para me ajudar. Eu falei, peraí, eu vou mudar meu jeito de viver, cara, com Cristo. Eu falei, Deus, eu vou orar. Comecei a orar, buscar o Senhor. E Deus me levantou novamente. E quem estava do meu lado ali? A minha família, né? A minha família estava ali. Eu lembro que meu pai comprou 2 microfones sem fio para mim, uma caixa de som. Falou, filho, não para. O medo do pai, né? Do filho voltar para as drogas, como não. Eu falei, não pai, não vou parar. Então meu pai ali me deu uma injeção de ânimo. E não era crente, né? Hoje ele serve a Deus. Tive a honra de batizar meu pai e minha mãe, pastor. E depois de mais de 9 anos aí de oração, consegui batizar meu pai e minha mãe. Hoje eles servem a Deus comigo na igreja, na congregação. E eu me lembro que quando eu mais precisava, quem estava lá? Meu pai, minha mãe e Jesus Cristo. Aí eu aprendi, pastor, que não é tudo que os outros dizem, certo? Eu vi que Jesus olhou para dentro de mim. Jesus olhou para dentro de mim e me deu uma oportunidade. E ali arrastando, gemendo, eu cheguei aonde eu estou hoje, certo? Então, já falaram mal de mim, já disseram que isso não ia dar em nada, mas eu estou aqui, Jesus está me honrando, né? E esse estúdio de gravação, pastor, muita coisa vai acontecer nesse lugar, porque esse lugar não vai ser um palco aonde vamos tacar pedra, vamos discutir palavra, dizer quem está certo, quem está errado. Não, nós vamos falar do Evangelho genuíno, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que abraça, o Evangelho que dá oportunidade, o Evangelho que ouve, que compreende, um Evangelho que veio para amar, para salvar, pastor, né? Então tudo que o senhor falou é pura verdade, pastor, é a pura verdade. E hoje eu amadureci muito, né? Eu sei como está a minha vida com Deus, pastor. O senhor não sabe como está a sua vida com Deus? Então não importa aquilo que os outros dizem. Quanto mais fala de mim, pastor, mais eu amo elas. Quanto mais tacam pedra em mim, mais eu dobro o joelho e digo assim, Pai, salva essa pessoa. Salva ele, salva ela, porque eu tenho fé para isso. Amanhã ela vai estar sentada do meu lado na igreja. Amanhã o Senhor vai pôr ela sentada do meu lado na minha igreja. Eu acredito assim, pastor. O meu inimigo não é quem taca pedra em mim.
O meu inimigo é aquele que usou a serpente no jardim do Éden. Verdade. Esse é meu inimigo. E Paulo disse, né? Paulo disse que se me importasse agradar homens, não seria servo de Cristo. Então é sobre isso. Só que nós vemos que é tudo questão de ponto de vista, né? Eu lembro que no começo da minha conversão também era, tudo não posso, tudo isso, tudo aquilo. Nossa, é muita opressão, pastor. Exato, então você vai adquirindo conhecimento, né? E o conhecimento ele é libertador, né, pastor? Ele é libertador, O pastor. próprio Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você passa a ser livre, porque foi por essa liberdade que Ele nos libertou. E a questão é que tudo é questão de ponto de vista. Nós vamos ver que existe 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro dos 4 evangelhos, eles apregoam na pessoa do Senhor Jesus. O centro do evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. Só que cada autor tem um ponto de vista diferente da pessoa de Cristo. Sim, Cada um enxerga Jesus de um ângulo diferente. Uns enxergam Jesus como o rei dos judeus, outros enxergam Jesus como o cordeiro, né? O que importa é que Jesus é o centro, irmão. é o centro. Acabou. Ninguém é dono da verdade. Não. Você entendeu? Cabe a cada um respeitar o espaço do outro. Pronto. Paulo disse que nesse corpo, se todo mundo fosse braço, aonde estaria a perna? Aonde estaria o olho? Isso aí é forte, hein? Você entendeu? Se eu enxergasse Jesus da maneira que... Se todo mundo enxergasse Jesus de um ângulo só, se todo mundo fosse braço, nesse corpo aonde haveria lugar para a perna, para esse corpo se movimentar? É verdade. Para o pescoço, para esse corpo. E sabe por que as pessoas se perdem, pastor? Porque não lê a Bíblia, pastor. A pessoa passa o dia todo, a semana toda, vai para o culto, vai para a igreja, lá que ela vai ouvir a palavra, é lá que ela vai pensar em orar. Então as pessoas estão brigando, se matando, porque não lê Bíblia, pastor. Certo? Tu é o braço, eu sou a mão, Levi a orelha, fulano é o pé. Então, pastor, não, peraí. O senhor gosta de pôr uma camisa social, uma gravata? Eu vou te respeitar, meu. Pronto. Você é um homem de Deus. Ó, irmão Vanderlei, o senhor usa barba? O senhor tem cavanhaque? Poxa, mas eu vejo que o senhor é um homem de Deus, eu vou te respeitar, né? Então eles estão brigando entre si, eu não sei para quê, pastor. O pessoal, ao invés de usar as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, que é uma plataforma que está crescendo muito, Kawaii, esta plataforma do YouTube que é gigantesca, muita gente acessa, muita gente assiste, né? Tem milhares e milhares de vídeos, né? E nós como cristãos, pastor, né? Eu quero até que o senhor deixe uma palavra, uma mensagem para os pregadores aqui, para a gente encerrar essa entrevista, né? A respeito disso, pastor. Os pregadores, né? Principalmente os evangélicos, as pessoas que têm um dom da palavra, poxa, estão usando a plataforma para atacar um ao outro, pastor. E estão esquecendo da Bíblia, que é o foco. Parece que não lê Bíblia, pastor. O senhor não é e jamais vai ser meu inimigo. O senhor pode me decepcionar como homem. Eu sou homem também. Sou um ser humano. O senhor é um ser humano. Então podemos decepcionar um ao outro, mas peraí, eu preciso continuar amando o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor não é o meu adversário. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então as pessoas estão se bombardeando, estão lutando uma contra a outra e com a visão fechada, pastor. Ao invés de usar a plataforma, pastor, para as redes sociais,
para levar uma palavra de fé, uma salvação, né? Levar o amor para o público, estão usando a plataforma, estão usando as redes sociais para brigar entre si e escandalizando o Evangelho, né? Hoje, muitas igrejas, muitos lugares estão vazios por causa do escândalo, né, desses pregadores que não estão se preocupando com o reino de Deus, mas consigo mesmo. Pastor, para a gente encerrar, deixa uma palavra aí, né, passa uma visão para esses pregadores, para os irmãos que estão vivendo dessa forma, estão se desvanindo do Evangelho verdadeiro. Verdade, pastor. E não é só a plataforma, tem muita gente usando os púlpitos, né, para atacar um ou outro. Se eu uso terno, gravata, se eu acredito que eu não posso usar uma bermuda, por que eu vou atacar o senhor que usa bermuda? Está entendendo? Bom, Deus nos chamou nesse corpo, cada um para estar na posição que Deus colocou. Nós precisamos usar essa palavra, não é para atacar o irmão, não é para atacar a igreja do fulano, a igreja de ciclano. Não, irmão, é para pregar o Evangelho. Amém. Enquanto nós estamos discutindo sobre eu uso o terno, você não usa, tem que usar, pastor, tem que usar. Enquanto nós estamos discutindo sobre isso, tem vidas se perdendo. Tem vidas que não têm vontade de buscar a Deus por conta dessas discussões vãs. Então você, ministro da palavra, pregador do Evangelho, prega a palavra da salvação, irmão. Glória a Deus. Prega Cristo, o centro da mensagem tem que ser Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu único filho, irmão. Questão de vestimenta, é o Espírito Santo que vai incomodar a pessoa. Entendeu? Fica na posição que Deus te colocou. Se Deus te colocou como braço nesse corpo, irmão, não queira que todo mundo seja braço. Talvez o irmão é perna nesse corpo, é mão nesse corpo, é ombro nesse corpo. Entenda que o centro desse Evangelho ainda é a pessoa de Cristo. Glória a Deus. Amém, pastor. Pastor, estou maravilhado com essa entrevista. Quero agradecer ao senhor, tá bom? Uma honra, eu que agradeço. Amém. Que Deus abençoe o senhor, a sua família, né, a nossa família, né? Em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa entrevista de perto, nesta plataforma grande que é o YouTube. Conto com vocês que têm nos acompanhado, você que está chegando agora, está conhecendo o canal agora, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas como você, irmão, irmão, jovem, adolescente, vocês que estão nos assistindo, possam ser impactados, transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo testemunho dos pastores que têm passado aqui nesse estúdio de gravação. Quero deixar um forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos ficando por aqui, né, pastor? Glória a Deus. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Drip too hard, don't stand too close, you gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay.